Então, quanto mais simples a gente deixasse o jogo hoje, era melhor. Nós tivemos pouco tempo de trabalhar com eles. Na realidade, só através de vídeo, porque ontem choveu, nós não conseguimos ir para o campo. Então, pela manhã, nós fizemos alguma coisa andando no campo, né? Então, não é viável mexer em muitas coisas, mas a gente já vem acompanhando os jogos. Eu, como treinador do Sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo. Nós procuramos pedir para eles se movimentarem um pouco mais na parte ofensiva, porque nós imaginávamos que o Sport viria um pouco mais baixo com as linhas, né? E se eles não viessem, nós iríamos tentar fazer com que eles baixassem as linhas. Então, quando você tem uma equipe, você joga com uma equipe com as linhas baixas, você tem que ter mais movimentações. Então, eu acredito que pela inteligência de todos os atletas de ataque, pessoal da defesa, em achar o passe, em colocar eles em condições de receber, eu acho que deu certo porque eles se movimentaram bem e receberam os passes e as condições de gols, né, as chances de gols apareceram bastante no primeiro tempo. Então, eu não encontrei terra arrasada, não encontrei os atletas cabisbaixo. Nós encontramos um pouquinho de dificuldades normal de uma equipe grande, que é o Corinthians, que não vinha vencendo. Então, isso é o que nós colocamos para eles, né, para que eles continuassem acreditando, né, mas em nenhum momento nenhum deles desistiram ou realmente estavam assim muito cabisbaixo que de um dia para o outro eles não poderiam se recuperar. Então, realmente nós tivemos várias oportunidades antes de levar o gol, mas eu acredito que é um pouco de ansiedade, né? Estávamos um pouco ansiosos. Tem que ter um pouquinho mais de capricho. Eles mesmos já falaram isso no vestiário, eles sabem a condição que eles têm. Então, ficou faltando isso, né? Talvez pela ansiedade e um pouquinho mais de capricho. O que a gente pode tirar de bom dessa situação é que assimilou bem o golpe que foi o gol, né? Então, voltou, conversamos no intervalo para continuar tendo uma situação de pressão no esporte, não baixasse a linha. Nós acreditamos que nós baixamos um pouquinho o nosso meio campo, depois de uns 25, 30 minutos, foi onde o esporte se aproveitou. Então, foi somente essa correção, e eles mesmos entenderam que precisavam continuar pressionando. E sair o gol assim, logo de saída, para nós é importante porque no Sub-20 a gente sempre pede para eles saírem com a bola para frente. Então, já é mais alguma coisa que eu posso levar para o Sub-20 para que eles aprenderem, né? Saíram para frente e fizeram o gol. Então, isso... e não foi pedido meu, né, no profissional. Então, eles sabem que quando você precisa atacar um pouco mais, a primeira opção é para frente. E foi isso que eles fizeram. Isso é bom porque os meninos têm esperanças, né, de que eles podem chegar no profissional. Eles sabem disso, que o Corinthians é uma integração. O Corinthians, a qualquer momento que precisar, eles vão estar à disposição, os garotos. Então, nós trouxemos porque nós tínhamos alguns atletas suspensos, né, no caso do Mateuzinho e do Martínez, e realmente nós tínhamos só o Léo Maná jogando, de especialista na posição. Nós ainda poderíamos ter utilizado o Charles, se precisasse, que já fez esse posicionamento, mas você ter um especialista na posição e dar uma oportunidade para o menino ser convocado, eu também acho que é válido. E o Dieguinho, a função que a gente precisava que ele fizesse, que estava faltando no segundo tempo, eu já sabia que ele poderia fazer. Então fica mais fácil, né, a gente colocar ele para jogar. Então isso vai dando confiança para eles, para todos eles que estão lá no Sub-20, e saber que se a hora que o Corinthians precisar, eles podem ser chamados. Rodrigo Vessoni, tudo bem? Rodrigo. Do Portal Meu Timão. Duas questões. A primeira, eu queria que você falasse como foi conviver o vestiário. Você estava acostumado com Bahia, Dieguinho, hoje você encarou Memphis, Carrilho. Eu sei que você tem uma história no futebol, mas eu imagino que não tenha sido uma das situações mais tranquilas que você viveu. Eu queria que você falasse como foi esse olho no olho, a tentativa de conversar com caras que são consagrados, ganham milhões, etc.
E a segunda, como foi vivenciar a Neoquímica Arena? Na base, você está acostumado 200 pessoas, 400, 300. Como foi encarar essa tarde aí com quase 45 mil pessoas? Que turbilhão de coisa passa na sua cabeça quando você chegar na sua casa, enfim, viver à beira do campo ali com um ambiente, uma atmosfera como essa. Obrigado. Primeiro é gratificante, né? Você sentir a energia do torcida do Corinthians, mas nós tivemos uma Taça São Paulo onde o torcedor prestigiou muito, né? Não digo 40 mil pessoas, mas tinha muitos torcedores. E a energia dos que tinham parecia também 40 mil pessoas. Então, não vou dizer que estou acostumado, né, que aí é muita pretensão, mas nós já sabíamos dessa energia do Corinthians. Então, isso para nós, como você falou, em termos de vestiário, é tranquilo, porque eu vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações, porque eles ainda não tiveram a vivência que esses atletas têm, né? Então, além de a gente passar alguma coisa para eles que a gente já vivenciou, alguns treinos que a gente tem que fazer, eles precisam fazer para ver o que dá certo, né? Então, eles duvidam, entre aspas, um pouquinho do que a gente fala. E quando você trabalha com os profissionais, no caso, dessa qualidade que tem o Corinthians, fica mais fácil do que o Sub-20 por essa situação, né? Pela vivência que eles tiveram e pela qualidade que eles têm. Não que os meninos não tenham qualidade, mas a idade deles faz com que eles paguem para ver. Então, geralmente, a gente tem que ter mais paciência. Boa noite, Orlando. Camille Rodrigues, da agência Ultimão aqui. As substituições do Bidon e do Carrilho foram por motivos técnicos, né, de estratégia, ou por motivos físicos? E se foi por estratégia, você acha que deu certo? Foi estratégia, né? Eu acredito que deu certo, que a gente conseguiu manter o resultado. Sabíamos que o esporte ia pressionar mais, mas não foi questão física. Nós conversamos logo que ele saiu. Nós achávamos que precisávamos de uma situação diferente do Bidon. O Bidon, sim, eu conheço o Bidon desde o Sub-17. Então, eu acredito que hoje, tecnicamente, ele não se apresentou tão bem, porque ele pode muito mais, né? Mas o Carrilho ali foi uma estratégia, uma característica, né, de volantes. Nós temos uns volantes que marquem um pouco mais, outros volantes que é mais de jogo. E o momento a gente precisava de alguns que marcassem um pouco mais naquele momento ali de jogo.